nas escrituras sagradas virão sobre a vida dessa pessoa. Foi Deus que me livre. Foi descrito tanta praga nesse livro, eu não quero nenhum texto dessas pragas que dirá as pragas que estão descritas aqui. Então, os profetas de Deus teriam que ter mais temor mediante uma palavra dessa. Não é? Não era para viver com essas doidices, não. Tirando ou acrescentando na palavra de Deus, dizendo aquilo que Deus não disse. A igreja vive tão frustrada. Por que tem tanta gente desviada, gente? Porque vai para a igreja e ouve tanta profetada. Porque profecia, ela se cumpre, porque vem da parte de Deus. Agora, profetada não vai se cumprir, porque Deus não tem compromisso com a palavra de homem. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com a palavra de homem. Ah, porque eu vou profetizar que Deus vai fazer isso na tua vida. Eu decreto. Quem é tu para decretar alguma coisa diante de Deus? Deus, ele é soberano, criatura. Ele tem a vontade absoluta dele, ele tem a vontade permissiva. Ele faz no tempo dele, não é nem no tempo nosso, é no tempo dele. Porque, como eu falei no começo da aula aqui, da administração aqui, Deus, ele criou o tempo para a gente se organizar por meio do calendário, do cronometrar. Mas Deus criou o tempo e ficou fora do tempo, porque ele é eterno. Então não tem como a gente chegar e decretar diante de Deus, não, camarada. Não tem, esquece isso. Primeiro que Deus não vai fazer na nossa vida se nós não estamos preparados para receber os benefícios dele. Porque se ele nos abençoar, antes de nos preparar para receber a bênção, a gente acaba matando os outros, porque a gente é soberbo, a gente é vaidoso, a gente é terrível. Então quando a gente está com a soberba, quando a gente está muito exaltado diante do Senhor, ele vai primeiro nos abater, nos humilhar. Porque não é Satanás que nos abate não, viu? É Deus. Ah, Satanás me humilhou. Não, então não foi Satanás não. Porque Satanás não humilha ninguém. Ele, muito pelo contrário, ele coloca orgulho, a exaltação, a soberba dentro da gente. Se eu estou sendo humilhado, então é Deus que está trazendo humilhação para a minha vida. Porque a humilhação, quando eu me humilho diante do Senhor, passo por alguma situação que nos traz constrangimento, que nos traz quebrantamento, que eu desço na presença de Deus, então eu estou ficando conforme os parâmetros de Deus, né? No nível de criatura, respeitando a posição dele de criador. Então Satanás não tem nenhum tipo de vontade de nos humilhar, de nos abater, não. O trabalho de Satanás é nos fazer ficar vaidoso, é nos fazer ficar soberbo, é nos fazer ficar orgulhoso, é querer ser mais santo que os outros, é viver sempre apontando os outros, sabe? Isso é tudo artimanha de Satanás. Agora, humilhação, quem nos humilha é Deus. Ele, para poder não nos perder para Satanás, ele permite a gente passar por alguns processos assim, pra gente entender qual é o posto da gente, qual é a função da gente, que não querer assim vai descer tanto, né? Nem endoidar, vir com tanto desequilíbrio, né? O pecado faz isso com a gente, é um terror. As trevas faz isso com a gente. E é a gente mesmo, né? Tem coisas que é Satanás que atua e tem coisas que é a gente mesmo. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: é fácil a gente expulsar Satanás. Satanás, gente, quando você fala em nome de Jesus, ele obedece. Sabe por quê? Porque ele veio de lá e ele sabe quem é Jesus. Ele sabe o poder que há no nome de Jesus. Ele sabe disso. A gente aqui não sabe. Por isso que a gente é meio desaforado, meio soberbo, meio esquisito, meio desequilibrado, né? Que a gente não conhece o poder de Deus do jeito que Satanás conhece. A Bíblia diz que Satanás conhece tanto que estremece a palavra de Deus. Ele conhece que estremece, mas não obedece. Então, conhecer a palavra de Deus e não obedecer, está na mesma posição de Satanás, né? Então, Satanás a gente expulsa. Deus nos deu autoridade para isso. Agora, quando é carne, quando é a gente, a natureza da gente, quando é o caráter da gente, aí fica difícil. Porque aí já se trata de renúncia. E a gente é estranho, a gente é esquisito, a gente é igual os nossos pais lá do Éden, sabe? É um jogando pro outro. Deus chega para poder confrontar o ser humano, já sabendo o que foi que ele fez. E aí, quando ele chega para Adão, ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí chega para a mulher, e aí? Foi a serpente. A serpente foi mais digna do que Adão e Eva, porque a serpente calou, né? Deus não perguntou para a serpente ficou na dela. Mas ficou assim, um jogando pro outro. E às vezes isso permanece até os dias de hoje. Um jogando, não, o culpado é fulano. Então eu saí da igreja porque, olha, não dava. O fulano era assim, a Beltrano era assim. Mas você estava lá para servir a Deus ou para servir o fulano? Para servir o Beltrano. Não é? Então a gente está sempre com a síndrome de Adão e Eva. Foi fulano, é fulano que é culpado. Eu não estou na presença de Deus porque fulano me fez pecar. Não, o pecado é obra da gente mesmo, é obra da carne. Né? É obra da carne da gente, que a gente tem a natureza decaída. E dentro desse pecado, dessa legalidade que a gente dá, aí Satanás vem e atua na vida da gente. Mas tem coisas que é Satanás, tem coisas que você está dizendo que foi Satanás que te fez fazer. E ele está dizendo: não, eu nem estava aí. Eu não estava nem aí, estava longe, estava perto de você, não. Foi você. Né? Então, a gente precisa pregar a palavra como realmente ela é. E na verdade prática, que diz que a verdadeira pregação bíblica, ela consiste em dar testemunho de mim, de Cristo, né? Dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Então, o verdadeiro evangelho, eu preciso, primeiro, pregar e viver e pregar. Porque Jesus era assim. Ele ensinava fazendo e fazia ensinando. Ele pregava e vivia e pregava, né? Então a gente precisa entender isso, que a verdadeira pregação bíblica, cristocêntrica,
Ela consiste da gente dar testemunho da pessoa de Cristo. E isso no poder do Espírito Santo. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para que essa palavra venha surtir efeito na vida das pessoas. Quando a gente pregar a palavra, a motivação nossa tem que ser Cristo na vida das pessoas. Apresentar Cristo para as pessoas. E não apresentar o meu currículo. E não apresentar o meu título. Né? Eu vou morrer e título vai ficar. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, nós precisamos pôr isso em prática na nossa vida. E aí, nós vamos entrar aqui, porque essa lição ela nos mostra uma das marcas de uma igreja bíblica. É o seu compromisso com a palavra. É o compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira, ela valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. Né? Tem pessoas pregando o evangelho para poder obter fama, para poder ser visto pelo homem. Evangelho não é para isso, gente. Evangelho, primeiro, é para salvação. Depois que a gente recebe a salvação, por meio da aliança que a gente faz com Cristo, aí vem regeneração, transformação da nossa natureza decaída. A gente vai ser lapidado por meio da palavra de Deus. Porque a Bíblia ela é uma bússola. Ela nos direciona o caminho da eternidade. Ela nos diz por onde a gente deve andar. Sabe, andar em retidão, não andar por atalhos, achando que chegar lá na frente vai dar certo. Sabe? Não é todos os caminhos que me levam até o estado do Rio de Janeiro, não. Tem o caminho certo que me leva até lá. Aí as pessoas pegam bastante atalhos, achando que vai chegar diante de Deus, com a vida bagunçada. Eles querem ir para a luz, mas não querem sair das trevas. Olha que coisa interessante. A gente quer uma eternidade com Deus, mas não quer buscar a eternidade. A gente busca a eternidade, eu dizia isso ainda há pouco. A gente busca a eternidade como se fosse provisório, coisas provisórias, de qualquer jeito, sem prioridade. E a gente busca o provisório, as coisas aqui da terra, como se fosse eternizar. Não é assim? A gente tem uma doidice, um descontrole dentro da gente. O que é pra gente buscar com primazia, que é a eternidade? Eternidade é eternidade, gente. Com ou sem Deus é eternidade. De momento de se preparar, enquanto tem tempo de se preparar, não é depois não. A salvação é hoje, não é amanhã. Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. A salvação não foi ontem. Pode ter sido ontem para quem se aliançou ontem. Mas o Paulo ele descreve que o dia da salvação é hoje no presente, porque o amanhã não nos pertence. A gente precisa tomar um cuidado muito grande. Então a gente precisa entender que a igreja bíblica, né, uma igreja bíblica é aquela que tem um compromisso com a palavra de Deus. Um compromisso com a palavra assim como ela é, do jeito que foi passada pra gente, e não do jeito que a gente quer passar pra frente. Dá um jeitinho brasileiro. Não, pode vir, fica tranquilo, porque tá... Gente, eu saí das trevas, eu preciso deixar as trevas lá, né? E a gente dá um trabalho tão grande para tirar as trevas de dentro da gente. Misericórdia. É igual o povo lá de Israel quando saiu do Egito. Para sair do Egito não foi tão dificultoso. O caminho que era para eles percorrer para chegar à terra de Canaã não era rápido, gente. Mas eles passaram 40 anos sendo tratados por Deus no deserto. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E ninguém entra na terra de Canaã cheio do Egito. Ninguém entra na presença de Deus, participa de uma glória eterna cheio de treva. Porque no céu não habita treva. Não habita treva, né? A gente precisa trazer a imagem de Deus de volta para dentro da gente. Não é outra coisa que Deus está fazendo na nossa vida aqui, nessa vida provisória. Ele está trazendo de volta para nós a imagem e semelhança dele, no caráter e na natureza. Né? Então vamos ver que outro detalhe. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias. O que é palavras vazias? É aquelas palavras que não traz mudança de vida. Sabe? Que as pessoas entram vazias e saem oca. Elas entram com trevas e parece que sai mais atribulada ainda. Eu lembro de um pastor meu que ele falava assim, tem crente que ele vem para a igreja e quando ele volta para casa, ele volta tão perturbado que a família dele que ficou em casa não sabe se ele estava vindo da igreja, se ele estava adorando a Deus ou se ele estava num outro lugar recebendo o que não devia receber, né? Eu não vou citar religiões aqui por questão de ética, de respeito às outras religiões. Mas não sabe se ele veio da igreja que estava adorando a Deus, o seu Criador, a criatura adorando o Criador, ou se era lá num outro lugar a criatura adorando a outros deuses ou adorando a criatura. Não sabe diferenciar, de tão perturbado que volta. Tem um cachorro, quando chega, a criatura chega no portão, já sai correndo com medo de chute para que é grito de lá. Gente, é uma treva pura. Nós precisamos nos libertar dessas trevas que nos cercam. Pai do Senhor, irmã Kelly. Deus abençoe. Então, vamos ver aqui a igreja que prega as escrituras, né? Então, a gente observa que quem prega o evangelho genuíno, ela precisa entender que não deve ter alteração no conteúdo da palavra de Deus. Se Deus, por meio da sua palavra, ou se o Espírito Santo não convencer o pecador, não vai ser as palavras a mais que eu vou colocar lá que vai conseguir convencer o pecador, né?
Então, é o Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo que as pessoas são persuadidas, convencidas de que elas precisam de arrependimento diante de Deus, de que elas precisam de libertação, de que elas precisam de salvação. Faz, irmã Vera. Então, a mensagem, ela tem que ser viva e transformadora, que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica, ela traz esperança para aqueles que já não enxergam a saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor, né? Quando eu falo pregar a palavra como ela é, não é querendo dizer que na presença de Deus é só processo, é só lapidação. Não, gente. A gente desfruta das bênçãos do Senhor. A gente é abençoado. Eu dizia ainda há pouco na visita que eu fui. Falei, Deus, Ele não nos isenta de passar pelas águas, mas Ele passa pelas águas com a gente. Ele não nos isenta de passar pelo fogo, mas Ele passa por dentro do fogo com a gente, né? Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele passou a noite com Daniel lá na cova dos leões. Porque eu dizia o seguinte, ainda há pouco, que a glória de Deus, a gente fala assim, mas Deus não poderia ter livrado o fulano não dessa situação. Por que deixou chegar a esse ponto? Primeiro que a gente é criatura, a gente não tem que estar indagando os desígnios do Criador, né? E segundo, Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Deus poderia ter livrado Daniel ali mesmo, na boca da cova dos leões, antes dele ser jogado lá dentro, né? Mas o nome do Senhor não seria glorificado, né? Tão glorificado como Deus ter passado a noite com Daniel na cova dos leões, porque ali era uma cova de leões que era justamente para jogar pessoas lá para ser devorada, como forma de juízo, né? Onde as pessoas matavam as pessoas jogando ali dentro da cova dos leões. Então não era para Daniel ter amanhecido vivo. Então o nome do Senhor foi muito mais glorificado lá dentro da Babilônia, diante dos deuses babilônicos, com Daniel dentro da cova, do que se Deus tivesse levantado alguém para livrar ele ali antes de ser jogado na cova, né? Então a gente precisa entender que Deus tem propósito em tudo. E Deus, Ele conhece, Ele sabe até onde Ele pode ir com a gente, até onde Ele pode nos provar. A palavra de Deus só nos deixa bem claro que a gente não vai ser provado além daquilo que a gente suporte, né? Então a segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, do 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Nós vivemos, voltando à nossa geração corrompida, mesmo dentro da casa do Senhor, né? Corrompida por quê? Porque o que é uma geração adúltera? A geração adúltera, como o apóstolo Pedro falou, é uma geração que adultera tudo. Quando eu deixo de pregar a palavra de Deus genuína como ela é, eu estou adulterando. Mas não é adulterando como homem, é adulterando a palavra de Deus. Adulterar é tirar algo do estado original e apresentar de uma outra forma. Então, nós estamos tendo, em pleno século XXI, nós estamos tendo muitos adúlteros dentro da casa do Senhor. Mas não é porque está sendo infiel à sua esposa, ao seu esposo, mas está sendo adúltero porque está adulterando a palavra de Deus. Deixando de pregar ela original como ela é e pregando ela de acordo com as suas motivações, com os seus interesses. E para esses existe um dia de acerto de conta, né? Jesus deixou bem claro que naquele dia muitos vão se apresentar diante do Senhor e dizer, mas eu não preguei em teu nome, né? Mas pregou uma palavra adulterada? Ou pregou a palavra como realmente ela era? E aí muitos vão dizer assim, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome. E ele vai dizer, não te conheço não, né? Então veja bem que o negócio é bem mais preocupante, muito. A responsabilidade é muito grande de quem ministra a palavra de Deus. Eu falo para Deus sempre assim, o dia que for para poder eu adulterar a tua palavra, me tira da terra. Porque que me adianta passar a vida pregando a palavra de Deus de forma adulterada e eu pregar para os outros e eu mesma ser reprovada diante do Senhor. Eu não quero isso para minha vida. O dia que for para eu pregar a palavra de Deus adulterada, eu prefiro encostar a Bíblia e deixar de ministrar a tua palavra, né? Porque eu fiz 2 juramentos a respeito disso. Então Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio, citando Gênesis, há também uma conexão com os Salmos, com Daniel. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, né? Eu sempre falo que de Gênesis até Apocalipse é apresentando a história da humanidade e Deus ali andando com o seu povo, direcionando o seu povo. Quem se perdeu porque quis. Porque Deus teve, para cada etapa, Deus teve um meio de se apresentar para o seu povo, de se revelar para o seu povo e conduzir o seu povo. Mas a gente vê nas Escrituras Sagradas que tem a linhagem piedosa que decidiu servir ao Senhor. E tem a linhagem impiedosa. O que é uma pessoa ímpia? É aquela pessoa que tem prazer na impiedade. Que ele gosta de ser ruim. Ele gosta de ser mau caráter mesmo. E aquele é triunfo para ele. É a pessoa impiedosa, né? E Deus, ele dá oportunidade, tanto para um quanto para outro. Deus dá sempre oportunidade. E a gente faz as escolhas erradas, né? Deus deu a oportunidade de Satanás também ser igual aos outros anjos obedientes. Ele decidiu desobedecer e deixar o lugar que Deus colocou ele. A Bíblia diz que ele deixou o seu lugar de habitação. E por isso ele foi jogado de lá para cá. O próprio Jesus falou que viu Satanás cair, né, como um raio. Então quem cai é porque foi jogado. Por isso que a gente diz que Satanás foi jogado de lá para cá.
Quem desce, desce por livre e espontânea vontade. Agora, quem cai é porque foi jogado. Então, Jesus disse que viu ele caindo, né? Ele não disse, eu vi Deus jogando o diabo lá pra cá, não. Ah, eu vi Satanás descendo por livre e espontânea vontade, não. Foi jogado lá pra cá. Se Deus não aceitou o pecado lá em cima, por que ele vai aceitar o pecado ainda aqui de baixo lá pra cima? Né? O pecado começou lá nos céus. Não foi no Éden. Mas pecado não tem conexão com a eternidade glorificada, com a eternidade na presença de Deus. O primeiro que pecou lá foi jogado lá pra cá. Agora, por que os que estão aqui pecado, acham, pecando, e tendo prazer no pecado? Pecado todos pecam, né? Existe o pecador, que ela vai dormir no sangue do Cordeiro, que pela graça recebeu a salvação. E existe o pecador que recusou a salvação, que gosta de pecar, peca voluntariamente. E para esse não existe mais, né? Se morreu na incredulidade, morreu, pronto, acabou. Então, não tem como pecar. Outro dia eu vi um padre falando assim, foi um padre, não foi um pastor não, falando assim que não adiantava as pessoas pecar, que a vida toda que Deus deu aqui na terra, deu oportunidade para se consertar, deu oportunidade para se tornar uma pessoa melhor. E a pessoa querer ir lá para cima do jeito. E aí morre, o povo diz que tá lá com Jesus, tá guardado. Se Deus não aceitou o pecado lá em cima, ele vai aceitar a gente levar o pecado para lá, gente? Né? Claro que não. E a única forma da gente se livrar do pecado é aceitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi a maneira que Deus usou para poder nos resgatar da maldição do pecado. Foi por meio do derramamento do sangue de alguém inocente. Né? Porque se fosse derramar nosso sangue já é contaminado. Gente, o salmista diz que nós fomos gerados em pecado. Ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, como é que pode extrair pureza de alguém que é impuro? É somente um Deus descendo, como ele desceu, se tornou homem, para poder nos resgatar dessa maldição. Mas vamos aqui, dar continuidade aqui. As escrituras, elas testemunham de Jesus. As escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as escrituras davam testemunho dele, desde Gênesis. Lá em Gênesis, como é, Lu, que fala de Cristo lá em Gênesis? A primeira profecia a respeito de Cristo está lá, quando Deus ele dá a sentença para Adão, ele dá a sentença para Eva, e ele dá a sentença para Satanás também, para a serpente lá. Né? Quando Deus diz assim, que da semente da mulher, o pecado entrou, vamos dizer assim, por meio da mulher, né? No primeiro casal. Então, vai ser por meio da mulher. Eu vou levantar alguém, né, da descendência da mulher, que vai esmagar o poder da serpente, vai esmagar a cabeça da serpente. Cabeça é o quê? O governo, o poderio da serpente. Então, ali já era a primeira profecia de Deus falando sobre Jesus Cristo. Né? Então, a Bíblia o tempo todo tem Cristo como a mensagem principal. Então, essa mensagem de Cristo como o centro da Bíblia, essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Isaías 53, o profeta Isaías, no capítulo 53, depois vocês meditem, quem nunca meditou ainda, a gente vai observar que Deus usa o profeta Isaías ali para descrever a vida do Messias, como seria o Messias, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui do capítulo 53 de Isaías, porque senão eu vou tomar muito tempo, vou fugir um pouquinho. Mas a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já havia sido preditas pelos antigos profetas. Então muitas pessoas meio que crucificam o povo e dizem, nossa, eu mesmo já briguei tanto, já julguei tanto o povo que crucificaram Jesus na época. Mas isso era bíblico, gente, já tinha sido profetizado pelos profetas lá no Antigo Testamento, que Deus iria se manifestar a um povo que tinha olhos, mas que não enxergava, que tinha ouvido, mas que não ouvia. Se esse povo tivesse os olhos e enxergasse realmente, espiritualmente, eles não teriam crucificado Jesus. Jesus não teria passado, cumprido o propósito dele aqui na terra. Então era necessário que esse povo se tornasse de dura serviço. Isso era profético desde lá do Antigo Testamento, né? Então, Jesus Cristo foi crucificado justamente por conta da ignorância do povo. A cegueira espiritual, a ignorância deles. Que mesmo lendo as profecias, lendo o livro dos profetas, mesmo tendo em posse a Torá, a lei, tendo a palavra de Deus nunca patente diante deles, eles não conseguiam enxergar um palmo diante do nariz. E era necessário que fosse assim. Porque se eles descobrissem, eles não iriam entregar Jesus para a crucificação, né? Então as escrituras, elas confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Uma pregação que não confronta o pecador, gente, não é uma pregação cristocêntrica. Jesus, o ministério de Jesus o tempo todo, ele abençoou, o povo dele abençoou, curou, fez sinais, fez prodígios, fez maravilhas. Mas o intuito maior de Jesus não era curar essa carne provisória. O intuito de Jesus era convencer o pecador do pecado. Que esse é o papel do Espírito Santo na nossa atualidade, na dispensação da graça. Convencer o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Né? E aí a gente observa que a maioria das mensagens hoje, gente, é antropocêntrica. O que é uma mensagem antropocêntrica?
É o homem no centro de todas as coisas. Ao invés de ser Jesus o centro da mensagem, é o homem, é tudo sobre a minha pessoa. Porque eu sou o bibelô de Jesus. Eu sou o alecrim dourado de Jesus. Eu sou o bichinho de estimação de Jesus. E Jesus, é como se Jesus fosse o meu garçom, fosse é o meu mordomo, aquele que cuida de tudo que é meu. Ele é aquele que vive para mim. Ao contrário do que a palavra de Deus verdadeira e genuína nos mostra. O centro de todas as coisas é Cristo. E quando eu entendo isso, tudo na minha vida vai bem. Passo prova, mas na companhia de Jesus e tendo a confiança, a certeza de que essa prova tem um propósito, esse processo tem um propósito. E qual é o propósito? Pode ser o meu crescimento espiritual, pode ser a minha maturidade espiritual, é aprendizado, sabe? É edificação, é para eu me tornar uma pessoa melhor, sabe? É para eu tirar um pouco das trevas que existem dentro de mim e lançar fora. É para eu renunciar. Enfim, então uma pregação onde é o homem que é o centro de todas as coisas já está errado. Pregação verdadeira, o evangelho genuíno, o centro dessa ministração, dessa pregação, desse ensino, tem que ser Cristo, né? A gente observa que, no texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, ou seja, metanoia, né? Traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além de já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente, transformação, gente. Transformação é a palavra mais conhecida pra gente. Mudança de mente, metanoia, é mudança do interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus vai vir de encontro com a nossa aceitação. A gente esperneia, a gente murmura, a gente reclama. É um terror. Então, arrependimento, do grego traduzido, é metanoia. Quando nós nos arrependemos diante do Senhor, nós aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. A coisa já não anda, a carruagem já não anda mais do meu jeito, anda do jeito que o céu quer que ande. Né? É uma vida de renúncia, de mudança, de transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se eu sou transformada por dentro, se o meu interior está sendo transformado, então isso vai resplandecer do lado de fora. Se eu tenho uma natureza conforme a vontade de Deus, dentro dos parâmetros bíblicos, vai refletir do lado de fora. Como, Lu? No meu comportamento, no tratamento com os meus irmãos, com o meu próximo. Por que a Bíblia diz que é amar? O segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse amar o próximo como a nós mesmos é amar o próximo que está mais próximo da gente mesmo. Não importa se é prostituto, não importa se é outra religião, não importa se é mau caráter, não importa se é bandido, não importa, gente. Nós temos que amar o nosso próximo. Mas nós só queremos amar aqueles que nos amam. Nós só queremos amar aqueles que nós amamos com a cara deles. Tem pessoas que a gente bate os olhos e as trevas dentro da gente dizem, não fui com a cara dele, meu santo não bateu com o dele. E aí eu falo, Jesus amado, qual é o santo que está habitando dentro dele e dentro dela? Se ele está dizendo, ela está dizendo que o santo dela não bateu com o santo do outro. Né? Sendo que é o Espírito Santo, há um só Espírito. É para ser, né? Um só Espírito que habita dentro da gente. Então, se o Espírito Santo de Deus habita na vida do meu irmão, habita na vida da minha irmã e habita dentro de mim, por que o santo daqui está batendo com o de lá? Então, um desses santos está errado. Esse santo não está proveniente do céu. A gente precisa tomar um cuidado muito grande. Mas vamos aqui. Vamos aqui. Então é necessário que haja transformação. Eu falo a metamorfose, a metanoia, a metamorfose. É como, eu gosto sempre dessa ilustração, é como a larva, gente, o ovinho lá, sabe? Que se transforma na lagarta, que a lagarta vai rastejando e vai pro casulo, passa pelo processo de metamorfose, e ali a mudança, a transformação, e daqui a pouco aquilo que era uma larva, que era uma lagarta, que era um casulo, tá uma borboleta, coisa mais linda voando. E a gente precisa passar por esses processos e entender que há uma necessidade da gente passar por isso para poder a gente alcançar a verdadeira liberdade. O voo da borboleta quer dizer, ufa, até que enfim você parou de rastejar, você parou de se largar, você parou de andar no teu mundinho, do casulo teu e voou, né? E voou, alcançou liberdade diante do Senhor. Não a liberdade conforme os meus parâmetros, mas uma liberdade pautada na palavra de Deus. Porque uma liberdade que é segundo os meus parâmetros pode se transformar em libertinagem ao invés de ser liberdade. Mas a liberdade que é pautada na palavra de Deus, ela é liberdade de verdade, né? Enfim, então a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes, daqueles que estão nos ouvindo. Né? Nós precisamos, por isso que eu sempre falo, gente, quem ministra a palavra de Deus, quem ensina a palavra de Deus, tem que ter uma vida coerente com a palavra de Deus, tem que ter um relacionamento muito estreito com Deus, ser cheio do Espírito Santo, porque o poder da palavra está na vida que a gente tem com Deus, no relacionamento que a gente tem com Deus. E quem está morto espiritualmente não ressuscita ninguém. A gente precisa ter vida no altar de Deus para poder a gente pregar para cadáveres ambulantes, né? Mas quando terminar a pregação, tem que haver ressurreição no meio. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, eu dizia ainda há pouco. Se ela é viva, ela produz vida. Se ela é eficiente, ela trata a gente.
ela é poderosa para transformar, né? Então a gente precisa entrar por esse caminho para poder entender que a palavra de Deus ela traz mudança de caráter, ela traz mudança de atitude, ela traz mudança nas nossas motivações. Porque tem pessoas, eu sempre falo assim, tem pessoas que têm em mente que, igual Samuel, quando foi ungir Davi, certamente é aquele, a gente julga pela aparência, é aquele que é o escolhido do Senhor, é aquele que é ungido. Aí passou todos os filhos de Jessé e Deus falando, não, 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 não. Diante dos olhos de Samuel era um daqueles. Mas o que Deus tinha escolhido estava lá no campo, né? Aí ele pergunta, acabou os mancebos? E Jessé falou, ainda tem um, né? Parafraseando aqui, onde é que tá? Tá lá no campo. Então ninguém senta na mesa enquanto esse do campo não chegar, né? E aí Deus fala, Samuel, você olha segundo a aparência, aquilo que está na tua frente. Mas eu olho o que está no coração. É o que está aqui no coração que bomba sangue? Não. É o que está aqui dentro da gente, sabe? Que compõe o nosso caráter diante de Deus. São as motivações. Que tipo de caráter eu tenho? O que